Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu estou aqui num bate-papo gostoso com o pastor Diego, nosso pastor Diego. Ele pastoreia a nossa igreja lá em Formiga, Minas Gerais, né, pastor? A paz do Senhor Jesus, como o pastor André bem colocou, hoje nós estamos aqui em Formiga e também na igreja de Lavras, né? Também em Minas Gerais, nós estamos com essa demanda dupla, mas tem sido uma bênção, graças a Deus. Eu, juntamente com a minha esposa, a missionária Késia, e os meus filhos, Micael e Samuel, nós estamos nessa empreitada aqui na obra missionária. Aqui, não digo sul de Minas, aqui é centro-oeste, né? Mas Lavras já é sul de Minas. Mas é frio Estamos também, aqui. né? É frio do mesmo jeito. Tá certo, pastor. E eu fico muito feliz, né? Eu quero já, antemão, agradecer ao pastor pela disponibilidade de tirar aí um pouquinho do seu tempo para nós conversarmos. E o intuito desse vídeo, pastor, deste bate-papo, na verdade, é tornar algumas de nossas igrejas conhecidas, alguns trabalhos que nós temos, que muita gente conhece de ouvir falar, né? E graças a Deus nós temos tido boas notícias de tudo que Deus tem realizado aí através da vida dos irmãos, da família do Senhor. E eu costumo dizer para minha esposa e para o meu filho, embora o meu filho agora não more mais conosco, né? Casou, virou o senhor André, mora em Portugal, né? Foi para Portugal agora em fevereiro. Mas eu digo que a família ela foi enviada, né? Que é uma responsabilidade, não é só do pastor, né? Da esposa, mas os filhos também acabam sendo abençoados também com o chamado e aprendem, né? Aprendem com os pais a amar missões. E eu quero começar falando justamente nisso. Eu conheço o pastor há algum tempo, não temos muita intimidade, né? Assim, de bater papo, mas há muito tempo eu percebi no senhor aquele desejo ardente por missões, né? Aquela vontade de trabalhar, e eu me identifiquei muito com essa forma do senhor de trabalhar, de querer fazer a obra. E com o tempo as coisas foram acontecendo, né? Logo foi separado para o ministério, e aí o pastor está aí, né? Trabalhando na cidade de Formiga, não que não tenha trabalhado antes, né, pastor? E outros projetos também. Verdade. Uma coisa que eu acho interessante no nosso ministério é isso. Nós não, a IEC, ela não pega o indivíduo de qualquer maneira e manda para o campo missionário. Ela sempre observa aquele que já está dando fruto quando as possibilidades são escassas, porque eu digo questão de recurso, até mesmo de nome, né? Que às vezes o indivíduo acaba sendo anônimo, mas alguém está observando, e aí Deus vai lá e desperta. E aí chegou o momento da realização do senhor, da esposa, da família em estar trabalhando com missões. Então, que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. E se o senhor puder contar um pouquinho aí da história do senhor, conversão, fica à vontade, pastor. Tá, joia, meu pastor. Então, eu, como o pastor bem colocou, eu aos 11 anos de idade eu me converti ao evangelho junto com meu irmão Elvis, por meio da vida do meu tio. Meu tio levou a gente para a igreja. Eu sempre fui na igreja assim, visitando com a minha avó. Meu avô era diácono da Assembleia. E eu sou nascido aqui em Formiga. Essa história a gente vai explicar ela um pouquinho. Amém. Aí você fala assim, você foi enviado para a cidade onde você nasceu. Mas eu nasci aqui, eu vivi aqui até os 17 anos de idade, me converti aos 11 anos, e aos 17 anos eu me casei. A minha esposa, a missionária Késia, ela é de Volta Redonda, né? Ela nasceu em Volta Redonda, então toda a família era do Rio.
E ela, assim que a gente se casou, nós nos casamos em dezembro de 2003. Logo, se eu não estiver enganado, em março de 2004, nós já estávamos morando em Coatis, né? E com 17 anos eu fui para o Rio. Foi um início de casamento muito difícil, porque eu não tinha, né, a maioridade aí, então passamos por maus bocados. Com 19 anos, nasceu meu primeiro filho, Micael. Depois, com 21, nasceu o segundo, Samuel. Nós tivemos filhos. Casamos cedo, tivemos filhos cedo. Mas, graças a Deus, nós sempre caminhando com o Senhor. Mas o interessante é que do momento da minha conversão até o momento em que eu disse sim para um Senhor, passou um período muito grande. Só que, bem antes de eu me casar, eu ouvi uma palavra do Senhor, e sempre tem aquele servo do Senhor, né? Que nos faz aquela promessa que a gente nunca esquece dela. Verdade. E nesse dia, esse homem de Deus falou da seguinte forma, que a obra que Deus tinha na minha vida era algo para hoje. Eu não podia mais ficar esperando. E depois daquilo ainda passou muito tempo. E que a obra que Deus tinha, o Senhor ia me levar em lugares onde eu nunca imaginei colocar o meu pé. Aquilo passou-se o tempo. Eu me casei, fui para Coatis, né, no estado do Rio de Janeiro. E lá em Coatis, nós tivemos os nossos 2 filhos. Ainda assim, eu não despertei para a obra do Senhor. E tem aquele ditado, né, que gosto de sempre frisar. Não está na Bíblia, viu, irmãos? Mesmo que pareça estar, quem não vem pelo amor, vem pela dor. E o Senhor começou a me apertar, e eu sem entender, porque eu sempre fui frequentador de igreja. Sempre fui nos cultos e eu era frequente mesmo. Quando falo frequente, eu ia em escola dominical, eu ia em todos os eventos da igreja, eu estava lá presente. Mas era aquela pessoa que entrava e saía e não queria muita responsabilidade, não. Mas quando Deus começou a apertar, roubaram meu carro, eu perdi o emprego. E eu um dia acordei de madrugada chorando, perguntando a Deus o que ele queria de mim. Eu disse, o que o Senhor quer de mim? Porque alguma coisa o Senhor deve estar querendo. Para estar me colocando numa situação. Estava na prova. Pois é. Eu falei, meu Deus, eu com 2 filhos pequenos, eu tinha comprado o carro, foi meu primeiro carro assim, melhorzinho, né? Porque a gente sempre compra umas provas antes, né? Mas e eu comprei o carro justamente porque não tinha como ficar levando 2 crianças pequenas para cima e para baixo e tal. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? E naquele dia eu falei para o Senhor, faça a sua vontade e eis-me aqui. Né? Eu li o livro do profeta Isaías no capítulo 6 e eu vi, quando ele falou eis-me aqui, o Senhor começou a mudar a vida dele. Então, eu acho que é isso que Deus quer para mim. Eu tinha vários sonhos pessoais, vários projetos pessoais, e dentre esses projetos era de ser militar. Nossa, eu era apaixonado pela vida militar. Como eu tinha pouca idade, eu falei, ainda dá para fazer muito concurso. Cheguei a me alistar para tentar servir, mas como eu já era casado, eu fui dispensado. E prestei concurso para fuzileiro naval, passei para o concurso, e aí eu falei, vou servir como fuzileiro naval, tal. Muito feliz, tal. E aí, justamente nesse meio tempo, eu pedi a Deus uma direção, porque eu não queria mais ficar quebrando a cara. E aí o Senhor me deu naquela palavra, dura coisa me pediste. Eu falei, Senhor, não quero pagar preço mais não, quero fazer a sua vontade. E a partir do momento que eu falei, eis-me aqui, para a obra do Senhor, para o ministério, foi assim, algo sobrenatural na minha vida, da forma que as coisas começaram a acontecer.
eu vejo que, a partir daquele momento, eu comecei a enxergar tudo o que eu tinha passado, todo o meu testemunho de vida, todas as minhas experiências pessoais, que era uma preparação para aquilo que Deus tinha naquele momento. E que aquilo que pesava demais no meu ombro era justamente por não ter aceitado, por não ter me posicionado no tempo que Deus tinha me chamado, sabe? E começou a desenvolver, logo eu tinha um violão parado em cima do guarda-roupa, tinha mais de 5 anos, eu acho. E eu falei, não, eu tenho que aprender a tocar esse violão, porque não tinha ninguém para tocar na consagração da igreja. Geralmente o pessoal aparecia nos cultos, mas na consagração não aparecia ninguém. Eu falei, e as irmãs que frequentam a oração não vão esquentar a cabeça de eu errar uma nota ou outra. Então vai ser a hora. Aprendi 2 notas e fui para a consagração. E aí o Senhor foi, graças a Deus, me abençoando, né? E ao longo disso, a minha família sempre do meu lado. Minha esposa sempre do meu lado, os meus filhos, desde pequenininho mesmo, ali no carrinho de neném, às vezes nos trabalhos da igreja, sempre participando. E isso sempre me deu uma motivação a mais, saber que eu tinha quem me apoiasse, né? Porque às vezes a gente olha e... Vamos falar assim, eu lá no Rio eu só tinha a minha esposa e meus filhos. Minha família toda ficou aqui em Formiga. Então, eu fiquei muito tempo lá no Rio e só que eu sempre participei, sempre fui líder de jovens, professor de escola dominical, sempre tive assim uma vontade muito grande de trabalhar na igreja. Não sou músico igual o pastor André. Quem sou eu? Que é isso? Igual o Andrezinho. A gente só ajuda. O Andrezinho já não posso falar nada, mas eu, coitado de mim. Mas é aquele negócio. Aprendi a fazer uns 3, né? Umas 3 escalinhas para poder suprir ali e acaba que aquilo foi facilitando, né, a caminhada, às vezes, para poder cantar junto com os jovens. E aí a gente, no ano de 2014, se eu não estiver enganado, o pastor Ageu, que é o coordenador geral dos ministérios hoje, ele era coordenador do Ministério de Jovens apenas, e ele começou a envolver as igrejas da região ali de Volta Redonda. Ele começou a envolvê-las nos trabalhos do campo, né, já com o intuito de ter uma participação melhor nos congressos e tudo mais. E a partir desse momento eu comecei a entrosar mais com o campo congregacional, porque a própria igreja de Coatis era muito isolada. Mesmo estando perto de Volta Redonda, né, ela era muito isolada mesmo. E aí a gente começou a ter essa interação com o campo. E eu trabalhando com o Ministério, o MAC, né, Ministério de Adolescentes, os Jovens Adolescentes Congregacionais, nós tivemos a oportunidade de, no ano de 2015, eu assumi a vice-presidência do Ministério de Jovens, do campo congregacional, junto com a missionária Joelma, né? E nesse período a gente fez bastante amizade, conheceu bastante igreja, né? Muitos pastores, a liderança da nossa igreja, a gente acaba ficando conhecido e conhecendo bastante gente. Porém, e sempre tem um porém, nesse mesmo tempo, eu gosto sempre de frisar isso. Quem trabalha nas montadoras, na multinacional, eu trabalhava em montadora, trabalhava numa multinacional lá em Porto Real, em Resende. A gente não tem férias. A gente sempre está ali, é a coletiva. Soltou a coletiva e você tem que pegar férias forçado. Então eu consegui, no ano de 2015, programar 1 mês de férias. E aí a minha esposa programou e ia dar nas férias dos meus filhos
E eu falei, ó, eu vou tirar essas férias, mas eu quero ir participar de um projeto missionário. Coloquei isso no meu coração, porque eu precisava, eu queria, eu nunca tinha tirado as férias. E aí eu fui e divulgando o trabalho, e eu não tinha recurso para isso, porque desde o primeiro momento a proposta era ir a família inteira, não só eu. E ficava muito caro. Tinha aéreo, depois tinha deslocamento, porque era no sertão do Piauí, então tinha todo um custo muito alto e eu comecei a pedir para os motoristas lá da empresa, os caminhoneiros, e eles falavam, mexe com isso não, você vai tirar suas férias, vai para a praia, eu vou te ajudar, mas você vai para a praia. E aí muita gente, tal, mas muita gente que contribuiu, tal, ajudando. E o interessante é que eu tive muita ajuda de gente que nem crente era, né? E às vezes a gente pensa, não, eu vou ter um apoio da igreja X, eu vou ter apoio e tal. Eu me lembro claramente, eu cheguei para o pastor Moura, nosso saudoso pastor Moura, eu falei, pastor, eu estou nessa empreitada, eu quero muito ir e tal, e eu não tenho recurso, eu quero saber o que o senhor pode me ajudar. Ele falou assim, Diego, ó, eu mesmo não posso te ajudar com nada, mas eu vou te mandar num lugar e eles vão te ajudar. Ele chegou e falou, ó, vai lá na igreja da Boa Sorte, procura o pastor Policarpo, fala com ele que eu mandei, sei lá. Aí eu, inocente, fui lá, sério, hein? Falei, pastor, ó, pastor Moura mandou eu vir aqui e expliquei a situação para ele. Ele colocou a mão na cabeça, coçou a cabeça. Falou, pastor Moura só me arruma problema. Mas ele foi assim, pastor Policarpo, nessa ocasião, foi o que mais contribuiu nessa demanda para a gente poder ir para o sertão, né? E nós fomos para o sertão e passamos lá período breve, de 15 dias, né? Mas foi uma experiência muito, muito importante no meu ministério, da minha família, meus meninos pequenininhos ainda, sabe? O projeto é o Impacto Sertão Livre, do Livres para Adorar. Certo. E verdadeiramente é o impacto. A gente pensa que vai impactar a cidade, porque a proposta seria essa, mas quem sai impactado de lá é a gente. Nunca mais eu consegui enxergar a missão do mesmo jeito. E o divisor de águas, a chave que se virou no meu ministério foi essa viagem missionária. Porque eu fui entender que as pessoas, eu imaginava que eu ia chegar lá, quando a gente vê no jornal e nos documentários, que ia ter um monte de gente passando fome, gente, sabe? Mas, na verdade, o que eu vi lá foram pessoas que até tinham uma condição, né? Nas comunidades, sim, muita pobreza. Mas na cidade onde a gente ficou, não tinha tanta pobreza, mas um povo totalmente sedento por Jesus. E a gente imagina sempre assim, eu quero ser missionário aonde as pessoas estão passando fome, aonde as pessoas estão passando isso ou aquilo, mas o missionário, o desejo dele, se é anunciar Jesus, ele tem que pensar aonde a escassez é de Cristo, né? Verdade. E eu demorei para entender isso. Quando nós voltamos, nós ficamos ainda um ano no Ministério de Jovens e Adolescentes, né, desenvolvendo esse trabalho. Tive a oportunidade de conhecer Almenara, no Vale de Jequitinhonha, né? Não cheguei aí em Teófilo, mas o senhor também já não estava lá mais. Mas você passou lá, né? Dentro, pertinho. Passei na beirada. Mas a partir do momento que, quando chegou em 2016, nós saímos de Coatis e fomos congregar no Conforto, né? Sob o pastoreio do pastor Ioséias. O que foi assim, para a gente, eu já sempre tive uma amizade com o pastor Ioséias, né? Mas quando nós chegamos no Conforto, ele nos apresentou como a família que seria enviada ao campo missionário. Eu me lembro. Eu me lembro dessa parte. Isso sem ter uma expectativa nenhuma, porque o Conforto nunca tinha feito, né? Ele tinha acabado de emancipar como igreja,
Ele era uma congregação até alguns meses e ele se emancipou, foi emancipado, né? E nunca tinha feito um trabalho missionário. O trabalho missionário que existia era uma missão urbana que era em Vargem Alegre, onde o presbítero Diego Pereira dirigiu durante muito tempo, fez um excelente trabalho lá, mas nada, vamos falar assim, a 400 quilômetros de distância, né, que é a ocasião em que nós estamos hoje. Certo. E aí, o pastor Oséias sempre, desde o primeiro momento, trabalhando nesse propósito. Nós passamos lá um ano sendo mentoreado por ele, sendo, né, instruído por ele naquilo que seria a proposta, né, de missões. E no ano de 2017, nós chegamos aqui em Formiga. Chegamos aqui com 17 cadeiras, um bebedouro, tinha púlpito, deixa eu ver, acho que tinha um púlpito, e o meu violão. Mas, quando nós chegamos aqui, a minha mãe, como era da cidade, ela me fez a seguinte proposta, falou, a proposta toda era ir para o Piauí, né? Estava tudo planejado, porém, naquele ano, por um problema particular, o diretor do seminário que nós participaríamos durante um ano, ele cancelou o curso. O apelido dele, né? É Zé da Água. Ele ganhou esse apelido porque ele é um missionário, ele é uma bênção, mas ele ficou conhecido como o homem que leva água para o sertão. Certo. Ele cava poço, lá a água é salobre, então ele instala um dessalinizador e fornece água para os vilarejos. Então, ele ficou conhecido como Zé da Água. Porém, nesse ano ele cancelou, só que já estava tudo programado o nosso envio. E o pastor José falou, eu não vou cancelar o envio, então nós vamos programar, orar a Deus e ver o que o Senhor tem para isso. Ele conversou com o ministério e nos enviaram para a cidade de Formiga, que é a minha cidade natal. Quando nós chegamos aqui, a minha mãe, no desejo de abençoar a obra também, né? E, consequentemente, de ter eu e a minha família perto dela, falou, não, se vocês vierem para cá, a casa que, no caso, a casa que, do meu pai dela, meu pai já era falecido, ela falou, não, eu cedo para vocês. Eu dou a casa para vocês, aí dá para poder fazer os cultos na casa e tal. Então, a gente teve que chegar, teve que reformar a casa toda, teve todo um trabalho e tal. Mas foi onde começou a obra, na sala da minha casa, né? E a obra em Formiga teve início dessa forma. Não assumimos nenhuma igreja aqui, não vamos falar assim, demos sequência em nenhum trabalho. Aqui nós se eu não me engano, durante 20 anos no campo congregacional, não se plantava uma igreja longe, né? Literalmente uma obra missionária longe. Sim. O que acontecia de alguma forma era tem um trabalho e a igreja congregacional assumiu aquele trabalho, né? Então, um trabalho de plantação de igreja foi o primeiro durante, se eu não estiver enganado, segundo o pastor Luciano nos informou, havia 20 anos que não se plantava uma igreja. É verdade. E interessante que você começa aí, juntamente com sua família, né? Não dando um tiro no escuro, porque quem anda com Jesus não anda no escuro, né? Verdade. Não é verdade? Mas se observasse as dificuldades que estavam à volta, as impossibilidades, nós não conseguiríamos chegar. Mas aí você vê, né? Deus levantou vocês, teve toda essa questão de você estar retornando aí para o lugar que você nasceu, né? Do lugar de origem, né? Uhum. E aí plantaram uma igreja. E uma igreja, pelo que nós temos escutado, que tem dado bons frutos aí, né? Já compraram um terreno? Quantas bênçãos, irmão? Vai lá, continua aí. Continua aí que o povo quer saber. Graças a Deus a gente
tem colhido, né? Eu sempre estava falando nessa semana com o próprio presbítero Diego Pereira, que mês que vem faz 6 anos que nós estamos aqui. E aí ele falou, gente, um período tão curto de tempo e tantos frutos. Isso é verdade. Mas para quem está no campo, parece que passa uma eternidade. Verdade. A gente olha e fala, meu Deus, eu estou aqui. E às vezes é igual a gente vê o filho crescer, né? O pai e a mãe não vê o filho crescer. O tio fica um mês longe e fala, meu Deus, o menino espichou, um mês que eu não vi. E eu acho que a visão justamente da igreja é essa, as pessoas que estão, às vezes, um pouco distante, vê o crescimento, vê os frutos com mais facilidade do que a gente que está ali, né, no dia a dia. E graças a Deus nós começamos bem nesse lugar onde eu estou. Essa é a garagem da minha casa, foi aqui que começou. Foi o primeiro lugar, né, de reunião. Foi aí que onde eu estive, né? Sim, vez. O senhor esteve aqui pregou a igreja, né? Teve a missionária Ana também esteve aqui. Foi uma bênção, graças a Deus. Corrido, né? Mas foi muito corrido, né? Foi. Mas é aquele negócio. Para a gente foi o máximo de, vamos falar assim, de contato que a gente conseguiu ter, mesmo estando mais perto do que os irmãos de Volta Redonda, porque para a gente que está no campo, se ausentar da obra é muito difícil. É verdade. Se ausentar, porque às vezes, quando eu vou falar assim, as igrejas de Volta Redonda têm um corpo ministerial farto, onde na ausência do pastor a gente vê uma fluidez, né? Verdade. No andamento dos trabalhos. Agora, para que o senhor pudesse estar aqui, tem toda uma logística que eu estava a 220 quilômetros de distância. Então, aquele dia eu viajei 440 quilômetros. Né? Então, nós saímos, fomos aí, correria, com o desejo de voltar depois. Acabou que nós não conseguimos, né? Aconteceram muitas coisas, mas foi muita correria. Mas eu quero só aproveitar um pouquinho, fazer um adendo dentro do que você falou. Existem muitas dificuldades, né? As histórias que você conta hoje, elas nos fascinam porque a gente está vendo concretizar de algo que está no coração. Mas o dia a dia vivenciado, muitas vezes, por exemplo, quem está longe, às vezes sente aquela ausência. Não que o ministério, que a igreja que nos dá cobertura, ela seja negligente, não é isso. Mas a gente, às vezes, né, no meio daquelas aflições e tudo, aquelas dificuldades que acontecem, que é pertinente na vida de qualquer um. Eu acho que independente se a igreja, se o ministério aí que abençoa, ele é grande ou pequeno, sempre vai ter alguma dificuldade. E essas dificuldades nos fazem ser dependentes de Deus, né? Então hoje você conta com prazer, né? E a gente vê o contentamento, a alegria, mas os bastidores de todo o processo, às vezes até dói, mas hoje você olha e vê assim, isso não, até que você vê a glória de Deus, você vê o milagre, o sobrenatural. Por quê? Humanamente, irmão, quem diria que poderia acontecer isso? Quem diria que você estaria nos lugares onde Deus tem proporcionado a você? Quem diria que você hoje, pastor, fosse o pastor da igreja aí, né, tomando... hoje também abençoando a nossa congregação ali em Lavras, que eu conheço e amo muito, porque eu fui do Paraíso e nós fizemos parte daquilo lá, né? Aquilo ali está no nosso coração. Então, essas dificuldades acabam sendo, depois, quando nós vivenciamos, né, toda essa presença de Deus, toda essa confirmação, porque a maior confirmação de que Deus está nesse negócio são os frutos que o irmão está colhendo aí. Então, aí você olha hoje, eu sei que as dificuldades às vezes doem na hora, mas quando você olha hoje, você consegue ter um contentamento no coração em ver o tamanho da fidelidade desse Deus, né? Isso é coisa assim que não tem explicação, né, pastor? Não, com certeza. E eu carrego comigo a fala do apóstolo Paulo, quando ele diz que as nossas leves e momentâneas tribulações. Só pode falar que foi leve e momentânea depois que passa, porque na hora
a gente parece que vai morrer. Fala, eu não vou conseguir superar isso, não. A gente chega no limite e fala, não vou conseguir vencer. Mas quando passa, a gente fala, não foi tudo aquilo que eu imaginava, né? Não tinha eu não fiz drama, mas também não foi tudo aquilo que eu imaginava. Então, hoje eu consigo já, né, de alguma forma, ver, né, o que ficou para trás, o que passou, não foi algo para me matar, não foi algo que tinha como propósito o fim, né, do meu ministério, e eu uso isso como alavanca, como agente impulsionador quando eu passo por momentos parecidos. Falo, não, assim como o que passou não era tudo aquilo, o que eu estou passando agora também não vai ser. É verdade, né? É verdade. Na verdade, essas provas, né, esses momentos que nós passamos de adversidade, depois que nós vencemos, porque o Senhor nos torna vencedor, né, eles nos tornam mais fortes, né, mais resistentes às investidas do diabo, às tempestades que podem se levantar. Porque é a frase que o senhor acabou de dizer aí, né? Se o Senhor me deu vitória até aqui, então né? A gente chora mais um pouquinho nos pés do Senhor ali e Deus continua dando vitória. E uma coisa interessante, pastor, que eu gostaria de frisar aqui também, é que quando eu fui enviado, por exemplo, para Teófilo Otoni, eu estava recém-formado lá pelo CETEMIT, tinha um coração voltado para a questão de missões. E aí o interessante é uma história até engraçada. Quando eu chego lá na igreja, eu estava acostumado com aquelas coisinhas de bandeirinha, culto de missões, pessoal vestido caracterizado com as regiões e tal, países, janela 1040, aquele negócio todinho. E aí, quando você tá lá no campo de batalha, cadê as bandeirinhas? cadê aquele glamour, aquele romantismo, rapaz? Acabou. Você e Deus, e tá bom demais, né? Jeito. Mas aqui eu vivi algo muito interessante, que quando nós chegamos em Formiga, eu vim para cá como diácono. E uma coisa é a gente celebrar uma ceia, participar de uma ceia numa igreja no conforto, uma igreja cheia, graças a Deus, e o ministério de louvor cantando junto com você. Verdade. E enquanto você está participando. Agora, quando você chega e você percebe que você vai ter que ministrar a ceia, se você for ministrar, não tem ninguém para tocar, e que se você for tocar, vai meio que fica enrolado, toca o violão, entrega. Gente, e esses desafios do primeiro momento, dos primeiros passos no campo, é algo que eu acho que todo obreiro deveria viver. Eu lembro, na época que o CETEMIT, ele tinha o estágio do seminário, né? E esse estágio obrigatoriamente era feito numa igreja que não fosse a sua, justamente para você, sim, né? Mas para tirar um pouquinho da zona de conforto, né? Isso, é bem essa. Mas acaba que, de alguma forma, a pessoa ainda ia para uma igreja que já tinha uma estrutura, né? Então ele ia ministrar ali algum tempo, ele ia chegar e participar das demandas da igreja, mas o obreiro enviado, ele precisa de uma capacitação específica para fazer um relatório financeiro, para poder fazer vamos falar assim, um gabinete. Como que ele vai fazer um gabinete? Participar de alguns gabinetes e saber qual que é a ética de um gabinete, E, às vezes, quando aprender isso na raça, né? Vamos falar isso, é muito perigoso. Muito perigoso, tanto para o obreiro e a família dele, quanto para o ministério, porque o ministério não quer ter um escândalo. O ministério, quando ele faz o envio de um obreiro, ele quer desfrutar, ele quer ver o nome do Senhor sendo glorificado por meio do êxito daquela obra, né? E não ver o escândalo acontecendo, ou o fracasso, ter que chamar o obreiro de volta, não, né? Então, essa preocupação, por mais que, igual o senhor bem colocou, tem um monte de dificuldade, mas o que
eu vejo e eu oro a Deus para que não só na nossa igreja, na IEC, mas em todo o pensamento missionário, em todo o trabalho de envio missionário, que a gente pudesse ter esse tato com o obreiro vocacionado. Você tem vocação para ser um plantador de igreja? E eu carrego comigo uma verdade que eu tenho medo dela. Que eu já comentei isso. Quando você tem um plantador de igreja e essa pessoa, ele faz isso com excelência e você coloca ele para dirigir uma igreja depois, né? E ficar ali 10 anos, né? Ser um pastor de plantador, ele passa a ser um pastor titular, um pastor primaz. Você, além de talvez matar o ministério a vocação daquele obreiro, você também perde uma mão de obra hábil para aquela demanda. Toda igreja tem a demanda de plantar. É verdade. E quando você fica enviando gente que é vocacionado para dirigir, quem é vocacionado para pastorear, dificilmente ele vai ter essa que vamos falar assim, é o sangue nos olhos e a faca nos dentes do missionário. Porque o missionário, o senhor bem sabe como que é isso, ele não espera as coisas acontecer. É verdade. Eu coloquei para o senhor aqui, a gente chegou aqui com essas 17 cadeiras, né? Um bebedouro e um púlpito. Depois o pastor José fez uma campanha lá e chegou uma caixinha de som. E foi uma benção, glória a Deus. Mas eu não podia esperar as coisas acontecer, né? Verdade. Eu não podia ficar... O missionário, ele não tem dessa, ele não fica, eu vou esperar o campo se posicionar, eu vou esperar... Pelo menos comigo não foi assim. Não tinha 6 meses que eu estava aqui. E um pastor aí de Volta Redonda, ele foi congregar na Central e ele tinha um ministério próprio. E esse pastor, ele quando foi para a Central, ele falou assim, eu vou fechar a igreja lá e eu não quero, eu estou com a dívida de aluguel. Então eu não quero ter lucro com os móveis da igreja, com o equipamento da igreja, porém, eu não posso ter prejuízo também. E ele chegou e colocou um valor X. E ele me ligou e falou, Diego, eu sei que você está aí na obra, talvez se a igreja consegue comprar para poder montar a igreja em Formiga. Só que eu tinha 6 meses que eu estava aqui, não tinha igreja, não tinha nada. Até para a IEC enxergar, né? Vamos falar assim, vamos investir ali, investir aonde? Certo. Né? Então, além de ter acabado de ter feito o envio, isso é custoso, né? Verdade. O envio, ele onera bem a igreja. Além de ter toda essa situação, tinha o fato de que não havia, de imediato, uma necessidade de um equipamento todo para a igreja. Pois eu cheguei, falei, não, é uma oportunidade única, porque estava muito abaixo do que valia, né? Muito abaixo, um preço, sim, estava abençoando mesmo. Pois eu cheguei, fui trabalhar de ajudante de pedreiro e fui agarrar para poder comprar o equipamento, e nisso a gente comprou as cadeiras da igreja, comprou bateria, teclado, toda a instrumentação da igreja, microfone, caixa de som, mesa de som, tudo da melhor qualidade. Eu falei, meu Deus, chegou aqui, não tinha nem onde colocar. Mas eu falei, Senhor, a minha parte eu fiz, agora o Senhor prepara tudo. E a gente chegou, equipou a igreja toda, equipou toda a igreja e teve a oportunidade depois de montar aqui um salão pequeno. E nesse salão a gente já conseguia funcionar, né? Uma pequena congregação. Teve a pandemia, né? Como aconteceu em todos os lugares,
restringiu a quantidade de pessoas. E quando restringiu a quantidade de pessoas, falaram o seguinte, 10% da capacidade máxima do local. E como aqui era um local pequeno, pela regra, basicamente 40 pessoas, né? Sim. 10%, 4 pessoas. Eu pensei, eu, a missionária Kézia, o Micael Samuel. O povo da igreja não vai poder vir na igreja. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? E, mais uma vez, eu volto a bater naquela tecla. O missionário, ele não espera as coisas acontecer. Eu carrego comigo uma situação que é o seguinte, levar problema para o meu pastor, qualquer pessoa pode fazer. Verdade. Agora, e eu aprendi isso dentro da montadora, da Peugeot, que eles falavam isso. Agora, levar o problema com a solução junto, só os melhores fazem, só aqueles que são, né, tem chamado de liderança e tudo mais. Então, eu nunca poderia ter ligado para o pastor, falei, pastor, a situação é essa e não vou poder, vou ter que fechar a igreja durante esse período de pandemia. Mas aí eu cheguei, fiz os contatos, liguei para vários pastores. Nesse ponto, eu louvo a Deus pelo período que eu passei no Ministério MAC, porque todos os contatos que eu tinha nesse momento me foram solícitos e contribuíram, e eu levantei uma lista de mantenedores para poder custear um aluguel durante 1 ano. Que benção, né, rapaz? E nesse período nós alugamos um imóvel no centro da cidade e o Senhor proporcionou para a gente ali um período onde o Senhor nos tratou. Porque ficou até, se eu não me engano, até o ano passado, 2022, começo de 2022, ainda tinha restrição, né? Até começo de 2022 tinha restrição. Abril de 2022, eles fecharam a igreja ainda. Fecharam a igreja durante 1 mês aqui em Minas, aqui em Formiga. Então, aqui foi bem apertado, esse período de pandemia foi bem apertado, mas foi o período que a igreja ficou conhecida na cidade, sabe? O Senhor nos proporcionou ganhar visibilidade nesse período. E graças a Deus, hoje nós estamos não lá no local do centro, mas num local muito bom também, Sim. que bem localizado, tem uma estrutura muito boa o lugar também, mas em tudo que a gente passou, desde o dia que a gente foi enviado, a gente vê o cuidado do Senhor. Vê, igual o senhor bem colocou, Deus suprindo a gente em todas as coisas. A gente se tornou dependente do Senhor em todas as coisas. Vieram caravanas para cá, e essas caravanas são um refrigério para a alma do obreiro em campo. Eu sei muito bem o que é isso. Quando chega uma Kombi, um ônibus, um micro-ônibus, aquilo a gente... Ai, glória a Deus. Você sabe que eu tentei entrar em contato agora com o Paulo Castelar, para ver se ele entrava também na live aqui, mas ele tá agarrado com o negócio da prova dele lá. E ele fala daí com carinho, rapaz, os dias que eles passaram aí, ele mais a esposa, né? Um mês aqui. Ele fala, rapaz, poxa vida, e tem saudade, tem vontade de voltar aí, né? Pois só que o pastor Osíris fica colocando um monte de bênção na mão dele lá, responsabilidade, ele fala, agora não tem como eu ir. Tá certo. Mas o Paulão, ele veio ele e a missionária Jaqueline tirar as nossas férias. Uma coisa que eu acho, assim, sou muito grato à Igreja do Conforto. Eu lembro do pastor Oséias, que hoje, né, é o presidente do CTMIT. O pastor Oséias falou para mim a seguinte frase, falou, Diego, eu vi muito missionário ser abandonado em campo. Eu vi muito missionário ser enviado e ser deixado de lado. Se eu tiver que enviar um missionário para deixar ele depois,
para não dar o suporte que ele precisa, eu não vou enviar. Ele falava isso para mim muito antes de enviar a gente. Verdade. E eu louvo a Deus que ele sempre, a proposta, é claro que a gente não consegue seguir à risca, né? Verdade. Tudo aquilo que é proposto, mas o pastor Oséias, ele colocou que a gente teria férias e deu ali, aí o evangelista Paulo Castelar, ele falou, não, eu vou para aí, veio com coração voluntário, outro missionário que tem sangue nos olhos. É verdade. Veio e ficaram aqui na minha casa durante 30 dias, fazendo a obra, visitando, fez trabalho com o Ministério Infantil e foi uma bênção. Os irmãos, até hoje ele está no grupo da igreja, não abre mão de jeito nenhum. E os irmãos sempre ali, sabe, sempre próximo a eles também. Cria um laço, um carinho, né, rapaz? Isso é muito bom. Sim. O pastor estava falando aí sobre quando vem uma caravana. Isso é gratificante. Uma das coisas que eu comecei a fazer quando eu fui para Teófilo Otoni foi entender essa necessidade. Por quê? Nossa igreja já estava lá. Quando eu cheguei há 27 anos, ela já estava ali e ela não tinha um contato assim, com o campo congregacional. E aí Deus colocou no meu coração o desejo de estar estreitando o relacionamento. Então a igreja mais próxima a mim era Maiumirim e Alto Jequitibá, 375 quilômetros. Aí eu comecei a viajar para Maiumirim e comecei a trazer o pessoal de lá para cá. Depois eu fui para Belo Horizonte, fui para a zona da Mata Mineira, vim aqui para Campos, né, onde hoje nós estamos pela misericórdia de Deus, e fomos estreitando esse relacionamento. E aí começou, o pastor José Rodrigues, na época, era pastor lá no Belmonte, nós fizemos 2 cruzadas evangelísticas lá, assim, seguida, né, eu não me lembro o ano agora que foi, mas ele levou 98 pessoas no ônibus, né, em 2 ônibus, né? E na outra vez foram mais um ônibus. Depois o pessoal passou em Teófilo Otoni, ficamos lá uns dias, foi para Almenara, né? Almenara também, pela misericórdia de Deus, nós começamos o trabalho ali, os primeiros passos, né, naquela cidade. Deus abençoou. A gente estava ali a 270 quilômetros, né? Não custava nada. Eu não gosto de estrada, né? Imagina. E aí, rapaz, essa questão, às vezes, de quem está longe, de chegar alguém, isso dá revigora a igreja, revigora o obreiro, né? Isso é uma coisa, assim, muito boa, afaga o nosso coração. É algo que só vem agregar para o coração do obreiro. Hoje, foi o quê? Foi há 15 dias nós tivemos, né, a cooperação, o pastor Gustavo Medeiros esteve com a gente, o pastor Gabriel, o pastor Ageu, né, o missionário Andréia, o evangelista Danilo, né, teve uma participação com a gente, veio uma van, veio uma Kombi e um carro. Aí participaram do trabalho lá em Lavras, depois vieram para Formiga. Aquilo a gente se deleita na presença dos irmãos, fica muito feliz de poder, né, estar participando. Mas, graças a Deus, ao longo desses 6 anos, nós tivemos sempre. Na pandemia foi um pouco difícil, mas ainda assim tivemos. Tem uma irmã lá do Conforto, que ela é um anjo de Deus na nossa vida, a irmã Selomite. Ela ama missões. Ela ama missões de graça. Ela não precisa, ela simplesmente ama. Então, toda vez que vai fazer alguma coisa, ela vai lá e se movimenta para poder, sabe, estar participando. E ela fez 2 trabalhos aqui em Formiga, trouxe um ônibus e depois um micro-ônibus, depois um ônibus, sabe, um trabalho pesado mesmo, muito voluntário. Trouxe tudo, a gente, sabe, tudo. A gente tinha pouca estrutura, mas não tinha nada que eles colocassem dificuldade. Trouxeram tudo, a decoração eles trouxeram, e acaba que trouxeram recurso para a gente trabalhar depois com as crianças, trabalhar com os adolescentes, e
eu louvo a Deus que as crianças que iniciaram com a gente aqui, tem um videozinho, é muito engraçado. As crianças, hoje são os adolescentes da igreja já, né? Certo. Mas eles é quem montavam a igreja, porque durante algum tempo a igreja não teve porta. Não tinha porta a igreja, então a gente tinha que montar e desmontar todo dia. Nossa, Deus. E aí as crianças vinham, e igual formiguinha, tem um videozinho deles montando a igreja, sabe? Eles montando o púlpito, era desmontado, aí montava a bateria, montava as peças todas, colocava os microfones, e aí tal, descia cadeira por cadeira, que um monte de criança tal. E hoje é o Ministério de Jovens e Adolescentes da nossa igreja. E eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela sempre foi zelosa desse ministério, mesmo estando longe, né? Acaba que hoje nós temos os pais que vieram por causa dessas crianças, desses adolescentes. A obra aqui em Formiga, ela cresceu quase que, vamos falar assim, 80% em torno do Ministério Infantil, né? E eu louvo muito a Deus pelas pessoas, pela nossa igreja que sempre apoiou esse ministério. E o senhor, né, melhor do que ninguém, fez um trabalho gigante lá em Teófilo Otoni e sabe como que surte efeito o trabalho com o Ministério Infantil. Nós tivemos realmente, né, a missionária Ana como educadora infantil há alguns anos, já aposentada, né? Aposentada como professora, né? Mas, na verdade, não ministerialmente. Deus a usou muito ali, nos usou pela misericórdia de Deus. Eu peguei uma carona no ministério dela, né? Mas realmente, nós chegamos a ter, em Teófilo Otoni, 150 membros naquela congregação lá. E muitas pessoas vinham ver os seus filhos se apresentarem, e aí algumas acabavam ficando, né? E tínhamos, quando nós chegamos com esse trabalho lá em Teófilo Otoni, foi interessante porque nós colocamos na terça-feira o Cine Cristão para as crianças. Porque aí, enquanto eu estava dando o estudo lá dentro, elas estavam na salinha aprendendo alguma coisa acerca da Bíblia. Nós selecionávamos aquilo que nós iríamos estar passando, né? Não é... a Ana sempre teve essa preocupação de falar do evangelho mesmo. Então, selecionávamos algumas coisas e, rapaz, dava 50, 60, 70, 80, 100 crianças, cento e tanto. Passava às vezes de 100 crianças, né? Nós temos muitas fotos para lembrar. E muitas almas nós ganhamos lá por conta desses trabalhos que faz muito, realmente ajuda bastante mesmo, né? O crescimento da igreja. E a igreja ela ficou marcada. E hoje, o que mais alegra o nosso coração é que algumas crianças cresceram, continuam servindo ao Senhor em outras igrejas e fazendo o quê? Trabalhando lá com o departamento infantil, igualzinho a gente fazia. Olha, fizemos discípulos. É muito bom. É benção. Glória a Deus. Agora, aqui em Formiga, assim, a gente... o Senhor nos abençoou, nós compramos o terreno, foi o ano passado, sim, o ano passado, o reverendo Luciano esteve aqui junto com o pastor Gabriel, né, e fechou a compra do terreno, e onde a gente pretende, o quanto antes, o mais breve, estar construindo a nossa igreja própria, né, porque até então a gente paga aluguel, e desde 2020, se eu não estiver enganado, a gente está 2020, isso, acho que é 2020, nós pagamos aluguel e o Senhor nos deu essa graça. Nós compramos o terreno no mesmo bairro aonde tem o terreno. Nós plantamos um ponto de pregação já para começar, né, dar início a vamos falar assim, e cativando as pessoas, porque lá é um pouco distante de onde nós estamos, certo. É um pouco distante de onde nós estamos hoje, mas já tem algumas famílias que pertencem à vizinhança lá do lote, sabe? Certo. Então a gente está fazendo um trabalho lá de
plantação novamente, justamente para poder ter essa receptividade. Assim que a gente conseguir concluir a construção da igreja, a gente vai ter o deslocamento, né, de toda a igreja para lá, mas também já vai ter a recepção dos moradores do bairro. Entendi. Para o conhecimento da igreja. Nós temos também hoje um trabalho que acontece na zona rural de Formiga, que é a igreja do Retiro, né? Lá, graças a Deus, tem uma igreja formada. Que bênção. Quem dirige lá é o pastor Hernandes, né? E a esposa dele, a missionária Rosilene. Ela não gosta de chamar de Rosilene, não. A missionária branca. A missionária branca. E lá tem um corpo de obreiros, tem um presbítero Wellington, tem os diáconos, diaconisas, tem um ministério de louvor montado, tem um ministério infantil, e isso a 70 quilômetros de Formiga. É estrada de chão mesmo. Nós vamos para lá. O pastor, ele se desloca, o pastor Hernandes mora em Formiga, ele se desloca toda semana, ele vai para lá, né, para estar ministrando os trabalhos e trabalhando com a congregação, com a igreja, mas no domingo ele está com a gente aqui na igreja também, trabalhando conosco, e hoje em Formiga, os trabalhos que a gente tem desenvolvido são esses: o ponto de pregação, né, no bairro, que é no Tino Pereira, certo. É o nome do bairro, e na comunidade rural do Retiro, que é uma bênção também. Eu me lembro do senhor ter falado também acerca de um trabalho lá em Arcos, né? Não lembro se chegou a fazer ou não. Me parece até que na época que o Paulão teve aí, né? Não sei se vocês chegaram aí. Então, em Arcos é uma cidade perto de Formiga, né? Uhum. É a cidade mais próxima. Tem Córrego Fundo também, mas a cidade de uma proporção, assim, de certa forma, grande com relação à Formiga, mas bem próximo. Então, dava para a gente chegar e trabalhar. E a gente tinha alguns irmãos que estavam até, não sei se você chegou a conhecer, se o pastor chegou a conhecer, o presbítero Laílson, que era lá do 9 de abril, e ele morava em Arcos. Então, a proposta nossa era chegar, estar trabalhando com ele e dentro disso colocar um ponto de pregação, uma congregação. Entendi. Mas acabou que, como a gente tinha, né, o pastor Gabriel, ele viu uma demanda em Formiga que precisava ser suprida e Arcos ficou para um segundo momento. Entendi. Então, porque, na verdade, também a gente tem que começar a estabelecer, né? Porque isso. A vontade de quem planta a igreja é sair aí desbravando tudo, né? Mas a verdade é que precisa também ser solidificado para que as coisas aconteçam. Parte da responsabilidade de um plantador é ter a certeza que aquela igreja está consolidada e ela não vai ruir na ausência dele. Porque é muito fácil para eu chegar e ir para uma cidade próxima aqui, alugar um cômodo ali de R$200 que comporta umas 20, 30 pessoas, né? Colocar um obreiro, ou eu mesmo me deslocar uma vez por semana, colocar um trabalho e falar, eu plantei um trabalho. Mas no momento da minha ausência não tem ninguém que dê suporte ali, e aquele trabalho fecha. Isso não é plantar um trabalho, isso não é plantar uma igreja. Plantar uma igreja é você fazer discípulos, plantar uma igreja é você chegar e estruturar um ministério infantil para que essa igreja tenha um futuro. Plantar uma igreja é você entender que na sua ausência aquela igreja vai andar. Verdade. E o corpo ministerial daquela igreja, ele tem o compromisso, você estando ou não. Então, Formiga precisa se consolidar, né? São 6 anos, para mim parece bastante tempo, né?
para alguns parecem pouco tempo, mas fato é que uma igreja consolidada, uma igreja para estar consolidada, 6 anos é pouquíssimo tempo. Mas né? O senhor tocou num assunto um pouquinho antes, lá no começo da nossa conversa, muito importante. Observar os chamados, o perfil do obreiro, porque é claro que falar aqui, opinar sobre esse assunto, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muitas outras coisas que envolvem todo esse enviar, Sim, né? sim. Principalmente no quesito financeiro, porque eu, por exemplo, eu penso assim, se você for fazer a obra de Deus pensando que no dinheiro, você pode esquecer, meu irmão, porque a gente sabe das dificuldades, né? Que surge. Hoje, para enviar um obreiro para o campo missionário é uma situação difícil, uma realidade muito complicada, porque porque as pessoas acham, há pessoas que acham que o missionário tem que sofrer mesmo. Quer dizer, eu posso aliviar lá o lado do irmão, mas às vezes não, deixa ele ter a experiência dele com Deus lá. É só Jesus. Mas essa questão do perfil, né? Do obreiro, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Então, quer dizer, nós temos um plantador de igreja, né? Eu também, pela misericórdia de Deus, hoje olha, nós temos lá a congregação do Jardim Guanabara, que Deus me deu através de um sonho que eu compartilhei com o pastor Francisco, que era o pastor na época, que abraçou o negócio, e hoje a congregação está lá funcionando. Chegamos em Piedade do Teófilo Otoni para fechar uma congregação que hoje está lá, né? Pelo menos nós não fechamos e muitas vezes veio o recurso daquela congregação que ia fechar para ajudar a gente na sede. Olha só, hoje eu não sei qual é a realidade, né? Porque quando eu pastorei uma igreja, quando eu estou saindo, eu não deixo de ter laços, mas não interfiro mais na gestão que vem, porque aí não pode, isso não pode acontecer, né? Sempre tive isso no meu coração. E assim, eu não tenho uma igreja de estimação no sentido de falar que ela é minha, a igreja de Jesus, né? Então, eu sempre preparo as pessoas para que um dia eu estou indo embora, vai vir outro, mas Jesus está aí, a obra está aí, nós estamos aqui por causa do Senhor. Então, o que acontece? Então ficou esse trabalho lá em Teófilo Otoni. Chegamos em Piedade do Rio Grande, irmão. Botamos o pé na cidade, saímos da estrada de chão, entramos no asfalto. Primeira vez, vindo já com a mudança de Teófilo Otoni, no meu carro dirigindo, vinha um salão paroquial, Deus falou, vou te dar um trabalho ali. Hoje, pastor Júlio está atrás do lugar onde que Deus falou. Pastor Júlio, juntamente com a igreja em Piedade do Rio Grande, estão construindo um templo que já está semi-pronto, enorme. Sabe, algo assim, começamos um trabalho ali, te dava 40, 50 pessoas, 30 e poucas pessoas, às vezes variava um pouco, sabe, num barraco, começamos num barraco onde, em menos de um mês e meio mais ou menos, o dono do barraco, atrás do salão paroquial, eu falei que era o pastor, você não quer fazer um trabalho ali na igreja? Eu vou doar tantos meses de aluguel, olha, falei, só a Deus mesmo, tudo que eu queria, né? Então, Deus assim... tem feito em nossas vidas. Eu também tenho Deus me usou assim algumas vezes. A Almenara foi algo que surgiu em 2010, a possibilidade, né, de abrir um trabalho ali. Demos os primeiros passos ali, reconhecimento. Quando o Júnior chegou, nós tínhamos ali cerca de 8, 9 pessoas. É claro que o trabalho desenvolveu muito com excelência lá com o pastor Júnior, sua esposa, sua família. Fizeram um trabalho excelente naquele lugar. Hoje tem uma igreja plantada ali. E a igreja do Senhor Jesus. Temos participação na história. Mas a glória não é nossa, a glória é para o Senhor, né? Então, observar, né, esse perfil eu acho muito importante. Como você disse, uma coisa aí muito interessante, para não matar o ministério do indivíduo, né? Então, eu creio que é seu tempo também, né? Deus vai trabalhar de forma que eles vão enviar alguém aí para continuar o bom trabalho que vocês estão fazendo com excelência e novas fronteiras virão, e quem sabe até para fora aí do país. Agora tem embora nós temos muitas regiões ainda dentro do Brasil que podem ser alcançadas, né? E
A minha dificuldade de imaginar assim é porque eu entendo o propósito e o chamado do Senhor para todos nós. Eu entendo isso. Eu louvo a Deus quando nós vemos o reconhecimento do ministério, né? De cada um de nós. Agora, eu também entendo que até mesmo o chamado, ele tem um tempo determinado. Verdade. Ontem estava ministrando aos obreiros, nós tivemos uma reunião e falando sobre Samuel, que determinado ponto Samuel, quando Deus, né, vai lá e o povo pede um rei, Deus fala, Samuel, dá para eles um rei, eles querem um rei. E Samuel chega para o povo e fala, ó, tudo quanto vocês falaram comigo eu vos ouvi, e chegou, conversou com eles, falou, a partir de hoje vocês têm um rei, ele vai seguir diante de vós, mas eu já estou, né, encandeci, já estou velho, agora o texto vem falando dele saindo do ministério. Então, tem o tempo em que até mesmo as pessoas vocacionadas não vão poder mais fazer aquilo. É verdade. E eu fico pensando, por exemplo, no caso da família. A gente chegar... Filho não é mala para a gente ficar enfiando eles dentro do carro e falando, vamos embora, né? É verdade. Não? Eu tenho um filho de 17 e o outro de 15, né? O outro fez 15 domingo. Oh, que benção. E eles cheios de planos, né? Os planos já... O de 17 está cursando, estudando no IFMG aqui em Formiga, estudando já um curso técnico, já com o ideal de ter uma formação e tudo mais. Então, a gente já vai analisando da seguinte forma. Vai ter um momento onde ele vai precisar de mim para dar um suporte, seja numa faculdade, seja nisso, seja naquilo. Só que vai ter um momento onde, aonde eu for, ele vai comigo, porque ele não tem, né, a maturidade. Só que dentro desse período, corre junto com a nossa vida familiar o ministério. Verdade. Né? E a gente tem que ter o tato, né? Aqueles que enviam têm que ter o tato para saber, eu estou enviando um obreiro ou eu estou enviando, igual o senhor mesmo colocou, uma família. É verdade. Né? Porque quando a gente via uma família, eu não posso olhar simplesmente, o senhor hoje, talvez pode chegar e falar assim, hoje eu consigo exercer o ministério na plenitude daquilo que o Senhor me concede, né? Sem me preocupar, o meu filho está casado, está fora do país, eu oro por ele, eu tenho contato, sinto saudade, mas hoje, quando me é proposto me mudar, eu não preciso me preocupar assim, e o André, né? É verdade, isso é verdade. Então, tudo isso tem que ser ponderado, porque, volto a dizer, é a família. E o primeiro ministério do obreiro é a família. É verdade. Ele pode ser um plantador, ele pode ser um pastor, ele pode ser um evangelista. Que nós não podemos negligenciar, né? De forma alguma. Até porque se a palavra de Deus diz o quê? Aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então esse negócio de que eu vou negligenciar a família porque eu estou fazendo a obra de Deus, sai fora. Deus não está nesse negócio aí, não. E esse discurso já perdeu seu valor faz tempo, né? Verdade. E houve um tempo onde a pessoa chegava e dava a ênfase no ministério, justificando porque estava fazendo pelo Senhor, né? A gente sabe que a nossa vida com o Senhor, ela vai muito além do que aquilo que a gente faz ministerialmente, né? Verdade. Mas existe uma ordem de prioridades e eu sempre ensino isso aqui na igreja. É Deus, a família e ministério. Se eu chegar a inverter qualquer um desses, né, dessas ordens de valores, eu vou falhar, eu vou deixar minha família em situação, eu vou deixar o ministério, eu vou
falhar com o Senhor, mas se eu seguir essa ordem certinho, eu vou conseguir. A grande questão é essa, é saber se todos, né, os envolvidos têm esse tato de falar assim, eu estou enviando o pastor André hoje para Teófilo Otônio, e isso vai ser bênção na vida dele, na vida da esposa dele, na vida do filho dele. É verdade. Porque acho que a gente tem que, principalmente nós que somos exemplo dos fiéis, Verdade. né? Nós temos que parar de aceitar a realidade dos filhos de pastores desviados. Verdade. Isso não é uma coisa que a gente pode aceitar, porque às vezes por negligência do próprio pastor, ou do próprio, vamos falar assim, vamos falar do obreiro, de ficar comentando dentro de casa, perto dos filhos, né? Isso aí é uma coisa negligente, porque o filho fica vendo e fala, eu ser pastor, jamais. E os nossos filhos acabam vendo e absorvendo muita coisa, né? Principalmente filho de pastor. Principalmente filho de pastor. Bem isso. E pastor, tem uma coisa que me traz muita alegria. Embora o meu filho nunca deu trabalho e sempre foi um filho bom, foi lá em Teófilo Otoni, no campo de batalha, que meu filho foi forjado e conheceu Jesus como ele é. Então, a conversão do meu filho genuína, aquele encontro genuíno com Deus, é uma das coisas que me faz nunca olhar para trás e me arrepender de ter ido fazer a obra de Deus. E ver o zelo de Deus, como Deus cuida, né? Como Deus cuida daqueles que são nossos. Eu até recebi uma palavra de Deus na época, preocupado com meu pai, né? Quase já no tempo de morrer. Meu pai não era servo do Senhor. E eu orava assim, Senhor, eu estou aqui pregando para as pessoas, ganhando alma para o Senhor. Não deixe meu pai morrer sem salvação, né? E meu pai, já no leito, aí Deus falou comigo, cuida dos meus, que dos seus cuido eu. Deus, eu estava orando no monte na época, e aí foi interessante que nos dias que meu pai estava para morrer, ele tinha um problema para resolver de perdão, ele e minha mãe. Deus trabalhou de uma forma tão grande que ali no leito mesmo um pastor fez o apelo, ele recebeu Jesus e desceu à sepultura. Então até no último momento Deus manteve ali a fidelidade à palavra dele. Então Deus cuida mesmo, né, pastor? Deus cuida. E essa questão da família é uma coisa que eu aprendi, foi isso, né? Para quem está na obra, você que está nos ouvindo, assistindo aí, querido, olha, protege a sua esposa, protege os seus filhos, não no sentido de brigar com terceiros, não, proteger no sentido de o que levar para dentro de casa, o que vai compartilhar acerca de tudo que está à volta, porque podem trazer danos para os nossos filhos, né, muito grandes. Graças a Deus, pastor, eu acredito que com o senhor também não é diferente, a minha esposa tem um chamado semelhante comigo. Então, eu pude compartilhar com ela, como ela pode compartilhar comigo e nós dois nos ajudarmos. Isso é muito bom. Sim. Mas, às vezes, há muitos obreiros também que não têm essa felicidade, né? De, às vezes, ele tem aquela vontade de fazer, faz e tudo, mas ele não tem, assim, uma companheira do lado dele que o ajude também nesse sentido, que entenda a situação. Mas Deus é aquele que pode mudar todas as coisas, né? E eu acho muito importante essa questão também da esposa estar junto. Quando eu digo que a família foi enviada, é porque eu coloco o ministério da minha esposa, o meu ministério, o ministério do meu filho em pé de igualdade. Sim. Existem responsabilidades diferentes, claro, o pastor, a missionária, mas todos nós somos servos. Entendeu? Então, há autoridades que foi dada a cada um segundo o seu ministério, segundo aquilo que ele foi consagrado, mas todos nós somos servos e diante de Deus somos todos iguais. Então, essa questão, esse respeito, né, tudo com respeito, tudo bem feito, é abençoado por Deus, né, pastor? Até hoje, na demanda que a gente tem aqui, né,
Um final de semana nós estamos em Formiga, o outro nós estamos em Lavras, Nossa. depois em Formiga, depois em Lavras. E aí tem outra questão, porque os meus filhos me auxiliam no louvor da igreja e tal. E lá em Lavras tem os músicos, Sim, tem o Ministério de Louvor, mas aqui em Formiga quem faz é a gente. entendi. E aí, Os quando... meninos lá de Lavra são bons, hein? Também, Sobete, Jonatas... É verdade. Manda um abraço para eles lá. Manda sim. E aí, o que acontece? Quando a gente vai para Lavras e eu levo os meus filhos, eles gostam daquela coisa, né, tal. Só que automaticamente fica sem baterista na igreja. E aí desfalca o fica outro sem quem lado. mexer na mesa. Eles falam, não leva os meninos, deixa eles aqui. Aí eu vou, deixo eles aqui o final de semana. E pra gente é muito ruim ficar longe. Olha, você vê, já tem 17, tem 17, mas é ruim demais ficar longe. Meu Deus do céu. Não é fácil. Eu lembro. Não fala muito que não, senão eu vou chorar, pastor. Pois é, não, mas eu lembro um episódio que, se eu não me engano, o Andrezinho foi estudar em Volta Redonda e o senhor estava fora. Foi. Eu topei com ele, o senhor estava no campo e topei com ele na ponte que ligava ali o Aterrado. Isso, aí ele falou, meu pai tá no campo, então eu topei com ele, ele falou, eu não vim pra cá pra estudar. Eu falei, meu Deus, vai acabar, coitado do pastor. Ai, Deus. Mas a gente vai e a gente fica lá com o coração pequenininho. Sim. E aí acabou o culto chamado de vídeo. Agora imagina a minha situação, porque veja bem, um dia o André me liga, eu tava lá em Teófilo Otoni, e ele ia para a UF para fazer a matrícula, só que era lá em Niterói. Não sabia andar no Rio de Janeiro e tal. Ele me ligou que teve uma dificuldade em Volta Redonda para fazer os negócios lá, que mandaram ele para Niterói. Rapaz, eu saí de Teófilo Otoni, 12 horas de viagem, viajei a noite inteira, peguei o menino lá na madrugada, fui parar em Niterói, resolvemos a situação, voltamos, chegamos à tarde em casa. Agora o cara tá lá do outro lado, rapaz, do oceano. Como é que faz? Eu não tenho, como é que fala, passaporte. Não dá, não dá para você ir ali rapidinho, entendeu? E resolver o problema. Rapaz, o coração fica apertado. É muito difícil. Aí é só Deus cuidando mesmo. Mas graças a Deus, igual você falou, com a minha esposa, a missionária Kézia, ela me apoia. Eu tô em Lavras, ela tá comigo, igual semana passada, ela é professora de matemática, né? Sim. E coisa de doido, para mim, matemática é coisa de doido. Mas aí ela, professora de matemática, ela tava lá, um monte de coisa para resolver, e aquela coisa da escola, e eu fazendo visita, ela falou, Di, vai fazer visita que eu tenho que resolver essas coisas, e passou o dia inteiro ali, passando exercício, aquela coisa, mas não abre mão de estar comigo aonde quer que eu vá, ela está comigo. Nisso eu louvo a Deus, porque é um refrigério para a gente, né? É verdade. Poder contar, poder ter sempre, bem isso, ter sempre ela do meu lado. É verdade. E lá em Lavras hoje, graças a Deus, a gente tem uma demanda, né, a ser suprida, que eu assumi em novembro do ano passado, novembro de 2022, e estamos nessa jornada dupla. Tem lá o pastor Sebastião, que é uma bênção na minha vida. Pastor Sebastião é uma bênção. Aquele é um presente de Deus na minha vida, viu? Pastor, eu vou te falar, tem gente que tem medo, né, do antigo pastor. Que é isso? Aquele lá, ele me liga, ele me manda mensagem, ele me fala, o dia que eu tô aqui, o pastor, o culto foi uma bênção, foi assim, 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 faz visita. Quando eu chego lá, eu falei, pastor, tem visita para nós fazer? Eu cheguei, não conhecia muitos irmãos, aí ele, tem a lista aqui, a gente vai nesse. Mas é uma bênção, pastor Sebastião. Pastor Sebastiãozinho, né? A gente chama com carinho assim. Pastor Sebastiãozinho é uma pessoa muito humilde, muito abençoada, né?
E um homem também, rapaz, que se dedicou muito àquela obra ali. Se dedica, né, até hoje, né? Muito, até hoje. Então é alguém, é um parceiro, na verdade, é um parceiro. Teve um dia que ele fechou a congregação de Lavras, não sei se foi num domingo, acho que foi num domingo, e foi lá congregar com a gente, porque ele não tinha conseguido ir no sábado. Foi lá, rapaz. O pessoal fez uma caravana, juntou, botou todo mundo numa van e foi lá em São João del São Rei. João. Ah, puxa vida, apoiou a gente demais ali, gente boa. Não, ele é muito abençoado. Nossa, é uma bênção mesmo. Então, hoje a nossa jornada tem sido essa. A gente lá em Lavras tem também uma congregação na zona rural, que é do Alto dos Barbosa, que é Certo. muito bom trabalho lá, né? Tem um ponto de pregação também no Fonte Verde, que é num bairro também bem populoso. Então acaba que, num total, a gente fica responsável por, junto com a congregação de Lavras e de Formiga, mais 2 frentes missionárias na comunidade, na zona rural, e 2 pontos de pregação. Benção. Graças a Deus. Mas é bom que tem as pessoas que ajudam também, né, pastor? Embora a Sim, responsabilidade louvo a Deus está por eles. sobre os seus ombros aí de cuidar, Deus Sim. sempre tem levantado os príncipes da terra aí para abençoar. Graças a Deus. Graças a Deus. Pastor Diego, deixa eu falar para o senhor. Parece que o tempo nosso aqui está esgotando, né? Diga. Nós podemos continuar esse bate-papo um outro dia, porque eu tenho, daqui a pouco, nós temos o trabalho aqui. Hoje é terça-feira, né? E tá sendo bem agradável o nosso papo aqui. Tem algumas coisinhas ali para a gente falar, tá certo? Mas se o pastor quiser, depois a gente pode continuar. O que eu queria pedir para o senhor é se o senhor puder nos enviar algumas fotos dos trabalhos aí, para quando eu fizer a edição aqui, eu posso estar colocando no vídeo. Não, mando sim. Né? Para a gente poder o pessoal conhecer um pouquinho também da obra aí. Eu acho que um outro momento que se eu tiver aí uma oportunidade da gente voltar a conversar, vai ser interessante. Tá certo? Para a gente dar continuidade aí a esse bate-papo. Não, tá jóia, eu vou... Pode falar. Vou selecionar aqui algumas fotos. O vídeo das crianças montando a igreja, tem aqui, eu vou mandar para você. Vai ser legal. Pode ser. E aí eu vou fazer na edição, esse vídeo provavelmente eu vou fazer as edições dele agora, né? Agora que eu digo assim, eu tenho 2 lições para fazer edição amanhã, que eu acredito que vai durar o dia todo, até um pouquinho da noite. Teve vezes que eu começar às 8 horas da manhã, terminar às 3 horas da manhã um vídeo aqui, rapaz. Brincadeira não. Mas, então nós vamos faço a edição aqui, esse vídeo deve sair de sábado até segunda-feira, esse bate-papo nosso aqui. Então, se eu puder me enviar algumas fotos para que eu possa colocar no momento que eu estiver falando ali da obra, né? Vai ser muito interessante, tá certo? Não, tá jóia, meu pastor. Quero agradecer ao senhor aí pela disponibilidade, agradecer a esposa do senhor que deixou o senhor falar comigo. Não, porque não adianta, não, quem manda é ela mesmo. Então ela é igual aqui em casa. É sempre. Tá, brincadeira, né? Mas eu gostaria, antes da gente encerrar, que o senhor fizesse as considerações finais. Em que sentido? Qual conselho o senhor daria para quem tem sentido o chamado missionário ardendo no coração, mas quando olha para as circunstâncias, tem medo de assumir? Você, missionário, porque todo missionário sabe que é um missionário. Verdade. Todo missionário, eu percebi que eu era missionário quando eu colocava a cabeça no travesseiro e eu não conseguia me contentar com o fato de ser crente, com o fato de ser um obreiro da igreja e simplesmente não levar a palavra às pessoas que estão precisando. E dificuldade, barreiras, limitações sempre vão existir. Verdade. Se a gente esperar o momento oportuno, o momento onde tiver
uma brisa. Isso não vai acontecer. A missão ela é feita, como o pastor André bem colocou, em meio à guerra. Nós estamos em guerra, nós somos o exército do Senhor e o missionário, ele é a frente de batalha. Talvez, mais atrás, o exército consiga se organizar, consiga tratar mais estratégias, consiga trabalhar com mais suprimentos, mas a frente de batalha, ela faz com a sua força. Não fique esperando você ir para a África, você ir para a Ásia, para o Oriente Médio, para ser um missionário. Seja um missionário aonde hoje você tem a capacidade de ir. O pastor André bem colocou, ele ainda não tem o passaporte dele, mas o dia que ele tiver, o Senhor vai abrir. Não, nós já vamos providenciar, rapaz. Agora, o coração apertar aqui, nós já estamos pulando para o outro lado. Então, conforme o Senhor te capacitar, o Senhor nos capacitar, você pode ter certeza que a gente avança. Mas não espere as estacas se alargarem para dar o passo. Dê o passo, veja a demanda, atue como missionário na sua casa, na sua rua, atue como missionário na internet, seja um missionário em toda plataforma que o Senhor te conceder. E quando eu falo plataforma, eu não estou falando só virtual. Sim, né? Claro. Jesus usou o barco de Pedro. Né? Verdade. Então, seja um missionário aonde o Senhor te levar. E a partir do momento que você... Quando menos você imaginar, você já vai estar no campo missionário, você já vai estar em lugares onde você não imaginava colocar os seus pés, exercendo aquilo e tendo satisfação. Porque é isso que o missionário quer. Ele quer colocar a cabeça no travesseiro e falar assim: eu dei o melhor de mim, eu vi o fruto do meu penoso trabalho. Eita glória. Amém. Amém, pastor. E eu quero aproveitar a sua fala aí, para você que está assistindo, né, o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe se você gostou desse vídeo, faça um comentário, né? E se você que tem o desejo de fazer missões, que arde no coração e tem medo, dá uma olhadinha lá no nosso vídeo de abertura do canal, porque conta um pouquinho, 9 minutos eu acho de vídeo, conta a nossa história, minha, da minha esposa e do meu filho, e como Deus tem nos abençoado e nos agraciado, nos levado a lugares que nós nunca, como disse o pastor no início, nunca iríamos imaginar. Estamos em posições que humanamente nós não escolhemos, mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, tem nos colocado. E mediante as dificuldades que todos nós passamos, tanto eu quanto o pastor, nós vimos portas se abrindo onde o homem não conseguia enxergar, né, pastor? Seja na família, seja em casa, seja no trabalho, seja mediante a tudo. Tá certo? Uma coisa que eu tenho aprendido na palavra de Deus, na travessia do Mar Vermelho, quando o povo chega, o que nós vamos fazer? O faraó está vindo atrás, tem um mar na frente. Moisés foi falar com Deus, Deus falou com ele o quê? Diga ao povo de Israel que marche. Querido, marchar é com a igreja. Abrir o mar é com Deus. Viver o impossível é se lançar nos desígnios do Senhor. Se você tem um chamado, Deus é contigo, não tenha medo. Pastor, muito obrigado. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. E vamos, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.